Vamos discutir com você autoestima. Gostando mais de você. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. Esta é a verdade. Infelizmente, do modo como nós somos criados, com as repreensões que nós recebemos na infância, estudos feitos mostrando que colocando microgravadores em crianças de 4 anos de idade, para cada elogio eles recebem 9 repreensões. A psicologia moderna mostra que para cada repreensão ser anulada do seu cérebro, você precisa de 7 elogios. E para cada elogio você recebe 9 repreensões durante a sua infância. Imagina o que vai acontecendo com a sua autoestima. Não só isso, você escuta muito não. Até a idade de 8 anos você escuta 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Que às vezes naquela época é importante, mas que depois, mais tarde, não tem significado nenhum. Mas você carrega aquilo com você. Conclusão, você chega à idade adulta com a autoestima lesada. Como você tem que continuar vivendo, o que você faz? Você arruma um mecanismo de compensação. Você cria uma máscara. Só que toda compensação traz deformação. Então você termina deformado psicologicamente de uma forma ou de outra. Então o que nós mostramos que a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a gostar de você. Você tem que melhorar a sua autoestima. O seu desempenho nunca será maior do que a sua autoimagem. Então, à medida que você melhora a sua autoimagem, você melhora o seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional. O bonito disso tudo é que essa autoestima, ela foi codificada no seu cérebro linguisticamente. E do mesmo modo que ela foi codificada linguisticamente, ela pode ser descodificada linguisticamente. Ou seja, você não precisa morrer com a autoestima que você tem, você pode melhorá-la. E você melhora essa autoestima entendendo como que essa autoestima é estruturada em você. O cérebro tem 10 bilhões de células, 100 trilhões de conexões nervosas. E é dividido basicamente em 2 partes, esquerda e direita. O cérebro esquerdo tem funções diferentes do cérebro direito. E existe uma estrutura que liga um hemisfério ao outro. O que acontece é que os indivíduos, de um modo geral, costumam usar muito uma parte do cérebro sem usar a outra. E se você não tiver acesso ao seu hemisfério direito, vai ficar muito difícil você recodificar a sua autoestima, porque ela está ligada ao que nós chamamos na neuroanatomia de sistema límbico. Então eu vou mostrar para você como que você entra nesse hemisfério direito e você consegue melhorar a sua autoestima. Um passarinho para voar precisa de 2 asas. Você nunca vai ver um passarinho voando com a asa só. O indivíduo, para ser bem sucedido, ele tem que aprender a trabalhar com as 2 partes do cérebro, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, ele é verbal, ele é lógico, ele é matemático, ele é digital, ele é objetivo. O hemisfério direito, ele é holístico, ele é não verbal, ele é emocional, ele é global. O hemisfério esquerdo ele consegue ver a árvore, mas ele não consegue ver a floresta. O hemisfério direito ele consegue ver a floresta, mas ele não consegue ver a árvore. Então você precisa trabalhar com os 2. Enquanto você aprende a trabalhar com esses 2, que infelizmente na escola você não aprendeu, porque a educação no mundo ocidental é orientada predominantemente para o hemisfério esquerdo, então você tem pouco acesso ao hemisfério direito, e 99% do seu poder está a nível inconsciente, porque o hemisfério esquerdo é apenas a ponta do iceberg. Porque o poder, 99%, está no hemisfério direito, está a nível inconsciente. Se você não tem acesso a isso, você não tem acesso a uma grande parte do seu poder pessoal como ser humano. E além disso, você não consegue recodificar coisas que você codificou na infância. Então eu vou lhe mostrar como isso funciona e como você consegue penetrar nesse hemisfério direito e fazer uma modificação nessa estruturação. E com isso, a sua autoestima vai mudar. No momento que a sua autoestima mudar, o seu desempenho vai mudar, ou seja, você vai melhorar o seu dia a dia. E com isso, a sua vida vai melhorar. Então vamos trabalhar nisso. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você, para entrar no hemisfério direito, os seus músculos têm que estar relaxados. Você não consegue entrar no hemisfério direito com a musculatura contraída. Então você tem que aprender um processo de relaxamento. Nem que seja um relaxamento de 3, 4 minutos. Mas você tem que aprender a dar uma desligada,
as grandes ideias no mundo vieram do hemisfério direito. Como que o Einstein descobriu a teoria da relatividade? Ele estava deitado numa rede e de repente ele se imaginou viajando num raio de luz e descobriu a teoria da relatividade. Como que Arquimedes descobriu o princípio de Arquimedes? Ele estava deitado numa banheira, tomando banho, e de repente a ideia veio, e ele correndo nu na rua, eureka, 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 achei, achei, achei. Porque o jeito como Arquimedes descobriu o princípio de Arquimedes é porque ele trabalhava para um rei, e o rei deu a ele a incumbência de descobrir se a coroa que o rei tinha ganho de presente era uma coroa totalmente de ouro, ou se tinha prata misturada, mas ele tinha que descobrir isso sem destruir a coroa. E ele levou essa ideia para a banheira, ele tomando banho, de repente ele descobriu como que ele conseguiria fazer isso sem destruir a coroa. E daí veio o princípio de Arquimedes. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as grandes ideias vêm desse hemisfério direito. E você geralmente tem que estar num processo de relaxamento para que você penetre nessa parte do seu inconsciente que representa 99% do seu poder. Às vezes, em momentos de dificuldade na sua vida, você já entrou nisso. Tem um caso interessante que eles contam de uma senhora que dirigia numa estrada do Texas. Ela dirigia uma picape e a picape furou o pneu. E ela foi trocar o pneu da picape. E nisso que ela estava trocando o pneu, o macaco desceu de novo. Só que ela não percebeu, ela tinha um filho de 4 anos de idade, que saiu da cabine e entrou debaixo da picape. Na hora que o macaco enguiçou, o menino ficou preso debaixo da picape. Ela foi lá e levantou essa caminhonete. Ela com 50 quilos. De onde que vem essa força? Vem do inconsciente. Do mesmo modo que essa força física foi gerada dessa parte do cérebro, nessa situação difícil, existe uma força mental também que vem do inconsciente, que você consegue despertá-la. Uma outra técnica importantíssima para você desenvolver a sua autoestima é a habilidade de visualização. Você ter essa habilidade de visualizar as coisas. Uma visualização bem feita, o cérebro não sabe se aquilo realmente aconteceu ou você só pensou. Eles fizeram um estudo na Universidade de Yale, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, onde eles pegaram um grupo de 30 estudantes, dividiram em 3 grupos, A, B, C, mas antes de dividir em grupos, eles pegaram os 30 estudantes, deram 10 balas, uma pistola para cada um, colocaram um alvo e cada um deu 10 tiros. E eles marcaram o placar. Depois, aleatoriamente, eles dividiram os estudantes em 3 grupos, A, B e C. O grupo A viria ali 5 vezes por semana, 20 minutos por dia, durante 6 semanas, praticando atirar no alvo. O grupo B faria a mesma coisa, ou seja, 5 vezes por semana, 20 minutos por dia, durante 6 semanas, com a finalidade de ficar ali imaginando que estava atirando, só imaginando, não tinha revólver na mão não. O terceiro grupo viria ali e ficaria ao mesmo tempo conversando, batendo papo. 6 semanas depois eles foram retestados. O grupo que usou o revólver para praticar melhorou no placar 83%. O grupo que só usou a imaginação melhorou 82%. O grupo que não usou nada, nem o revólver, nem a imaginação, não melhorou absolutamente nada. Provando que o revólver era nada mais, nada menos um instrumento para você imaginar, para você focalizar a sua mente. Olha o poder da visualização, é impressionante. E isso não é ensinado na escola. Você pode modificar muita coisa dentro de você à medida que você aprende a visualizar. O processo simples que eu ensino é o seguinte: você pega uma maçã na mão esquerda, uma laranja na mão direita, coloca na altura dos seus olhos, fecha os olhos e imagina a laranja e a maçã. Se você tem dificuldade, você abre os olhos, dá uma coladinha, torna a fechar, e com isso você vai começando a treinar, que é uma habilidade que você tem que treinar. A outra coisa importante para você desenvolver a sua autoestima é você sorrir. Existe uma conexão entre a musculatura da boca e o cérebro, e na hora que você sorri, se você estiver sorrindo mesmo forçado, libera um hormônio chamado beta-endorfina, e esse hormônio lhe faz bem. As pessoas que sorriem mais, de um modo geral, vivem mais. Você pode ir num lobby de um hotel, fica na saída de um elevador, quando sai um casal, por exemplo, você vai ver que o homem sai de cara feia, a mulher sai sorrindo. Você sabe que as mulheres vivem 8 anos e meio a mais do que os homens. Então, o sorriso é muito importante para facilitar a sua autoestima. Outra coisa importantíssima para desenvolver a sua autoestima é você entender que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da sua cozinha, sai água. A água vai para o esgoto. O esgoto vai para o rio vai para o mar.
Água vai para a água. Ódio vai para quem tem ódio. Amor vai para quem tem amor. Não é verdade? Sucesso vai para quem tem sucesso. Não é verdade? Sucesso vai para quem tem sucesso. Então é importante, de vez em quando, você parar e você começar a analisar o seguinte: quais foram os grandes sucessos que eu tive na minha vida? O que eu fiz até hoje de importante? E no momento que você começa a se concentrar naquilo que você fez de importante, você vai perceber o seguinte, que trazendo aquela imagem para o seu cérebro de sucesso, aquilo vai atrair mais sucesso. Interessante, né? Aquilo vai atrair mais sucesso. Semelhante atrai semelhante. Outra coisa importante para você desenvolver a sua autoestima é você ter essa habilidade de entender que falha faz parte do processo. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Então, tudo que você vai fazer na vida, entre a sua realidade e a sua visão, vai ter etapas. Essas etapas, às vezes você não vai fazê-las certas da primeira vez. Mas não existe o errado, existem etapas. Conta-se que uma vez um amigo do Thomas Edison estava conversando com ele e disse: "Ô Thomas, eu não entendo o que você faz. Você já testou 10.000 substâncias e elas não funcionaram para você criar essa lâmpada incandescente que você está criando. Por que você não desiste? Já errou 10.000 vezes. Thomas Edison: "Não, você está enganado, eu não errei 10.000 vezes. Eu excluí 10.000 coisas que não funcionam. Ou seja, eu usei isso como etapa." A outra coisa importante para você desenvolver a sua autoestima é você ter a habilidade de doar-se. Fazer coisa independente de dinheiro. Fazer coisa pelo prazer de fazê-la. Eu não tenho nada contra o dinheiro. Eu trabalho nisso, com livro de prosperidade, etc. Mas eu acho que você tem que fazer as coisas na vida, às vezes, independente do interesse financeiro. Só pelo prazer de manifestar aquilo no universo. E aquilo lhe dá uma satisfação tão grande que você desenvolve a sua autoimagem com isso. Outra característica importante do desenvolvimento da autoestima é o seguinte: se você vive em terreiro de peru, não espere voar com águias. É verdade? Se você vive em terreiro de peru, não espere voar com águias. Se os seus amigos são amigos negativos, que puxam você para baixo, é muito difícil você deslanchar na vida. Já é difícil nadar contra a correnteza, principalmente com peso no pescoço. Então é importante você entender que você tem que procurar amizades de pessoas do seu nível ou melhor do que você. Porque você terá espelho, você terá pessoas para você modelar, imitar e, consequentemente, crescer. Se você se liga a indivíduos que estão pior do que você, o que vai acontecer é que vão puxar você para baixo. Então, se você vive em terreiro de peru, é muito difícil você aprender a voar com águias. E, finalmente, uma característica importante na autoestima são as suas qualidades. Você tem que sempre focalizar naquilo que você é bom e não naquilo que você é ruim. Se você tem 1,70 m, você nunca vai ser um excelente jogador de basquete. Por mais que você pratique, você pode praticar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você nunca vai ser um excelente jogador de basquete. Por quê? Sua altura, tendo 1,70 m, não é uma qualidade para jogar basquete. Você tem que procurar aquilo que você é bom e você capitaliza naquilo que você é bom. São Tomé dizia o seguinte: eu preciso ver para crer. Na minha opinião, São Tomé estava um pouquinho enganado. Eu acho que você precisa crer para ver. Tudo que aconteceu de importante no universo, todas as descobertas importantes, elas ocorreram antes de quem inventou vê-las. Ele viu primeiro na mente. Então, se você tem que ver para crer, pouca coisa vai acontecer na sua vida, que você tem que sempre presenciá-la primeiro para depois imitá-la. Você já pensou se todo brasileiro tivesse essa atitude? Eu só acredito que a crise brasileira vai passar o dia que ela passar. E todo mundo falasse do mesmo jeito, todo mundo ia ficar de braço cruzado esperando essa crise passar. É verdade? Então o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que crer para ver. Este que é o segredo. Você tem que acreditar primeiro e depois colocar em prática. Porque tudo que acontece no universo físico primeiro aconteceu na mente de alguém. Essa é a grande verdade. É muito importante você entender isso. E essa credibilidade, às vezes você é bloqueado pelas mensagens negativas que você recebeu durante a infância. Eu faço uma analogia muito interessante, o seguinte: imagine um jarro
que você põe uma pulga dentro desse jarro e você tampa o jarro. Imaginou? Agora, a pulga não vai gostar de ficar nesse jarro. Ela vai pular para sair do jarro. Então ela pula, ela bate na tampa, volta, bate, volta, bate, volta. Chega uma hora que a pulga vai cansar. Então ela vai pular mais baixo um pouquinho. Quando a pulga começar a pular mais baixo um pouquinho, você pode ir lá e destampar a tampa do jarro, que a pulga nunca mais vai pular fora do jarro. Você não acredita? Faça a experiência aí para você ver o que vai acontecer. Mas você não precisa fazer a experiência. Você está lembrado como é que eles treinam o elefante no circo? Eles pegam um elefante bebê, amarram uma corda no pescoço dele, amarram numa árvore. O elefante tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, até que o elefante desiste. No momento que o elefante desistiu, ele agora está condicionado. Quando ele é adulto, agora a única coisa que o palhaço tem que fazer é amarrar uma corda no pescoço dele e amarrar na perna do tamborete. E ele continua pensando que ele está amarrado numa árvore. Interessante, né? Porque ele está condicionado. Você não precisa ir ao circo. Olhe no espelho. É verdade. Tem muita coisa que você foi condicionado que hoje está obsoleto. Quando você tinha 7 anos de idade, sua mãe disse, não atravesse a rua sozinho. Perfeitamente. Quando você tinha 7 anos, aquilo era importante. Agora já não é tão importante. Agora você tem que atravessar sozinho. Bom, isso aí você já superou. Mas existem muitas outras crenças, muitas outras limitações que foram impostas pelos seus pais em você, com a melhor das intenções, que estão lhe bloqueando, e estão bloqueando essa sua habilidade de crer para ver. É isso que você tem que aprender a desenvolver, porque o seu cérebro trabalha ciberneticamente. O que é isso? Para quem não sabe o que é cibernética, cibernética é a disciplina que estuda sistemas autônomos. Se você coloca um termostato no ar-condicionado de uma sala, e vamos supor que você coloque 22 graus Celsius, a temperatura da sala vai ficar mais ou menos em torno de 22 graus Celsius, independente da temperatura lá fora. E como que isso vai ser feito? Vai ter um sensor que vai detectar a temperatura da sala e vai dizer o ar-condicionado para ligar ou desligar. Então, quando eu coloco um termostato no ar-condicionado de uma sala, eu coloquei inteligência numa máquina. O ar-condicionado passa a pensar em ligar e desligar independente da minha interferência. O seu cérebro funciona do mesmo jeito. Você tem termostatos. Você tem um termostato para dinheiro. Você tem um termostato para saúde. Você tem um termostato para amizades. Você tem um termostato para vida profissional. Você tem um termostato para vida familiar. E você vai obter no seu dia a dia mais ou menos aquilo que você tem no seu termostato. Você quer mudar o seu dia a dia? Mude o seu termostato. Eu tenho uma história interessante do indivíduo, uma história verdadeira nos Estados Unidos. O indivíduo era um corretor de imóveis. Ele vendia imóveis. Era um brilhante, um cara de boa aparência, boa inteligência, boa educação, boa comunicação, conhecia o assunto. Mas, infelizmente, quando chegava no fim do ano, ele juntava o que ele tinha ganho, ele faturava $30 mil por ano, que nos Estados Unidos não é muita coisa. E ninguém conseguia entender, o cara tão brilhante na profissão dele, como ele conseguia ganhar só $30 mil por ano? Um dia ele foi hipnotizado, e durante a hipnose, descobriu-se que quando ele tinha 7 anos de idade, o pai dele tinha falecido. E a companhia para a qual o pai trabalhava teve uma festa, uma cerimônia, onde ele e a mãe foram convidados. E nessa cerimônia, o presidente da companhia fez um discurso e homenageou o falecido pai dele, dizendo o quanto tinha sido trabalhador, honesto, dedicado. E chamou ele e a mãe ao palco e deu para eles um envelope. E a mãe abriu o envelope e dentro do envelope tinha um cheque de $30 mil, que correspondia ao seguro de vida do pai. E aquele menino com 7 anos de idade, olhando aquilo, fez a seguinte decisão: um homem honesto, trabalhador, decidido, vale $30 mil por ano. Só que ele completou por ano. Agora na idade adulta, ele agora trabalhando, ele faturava $30 mil por ano. Trazido de volta da hipnose. E usando essa tecnologia que eu estou discutindo aqui com vocês, ele reestruturou essa crença. Ele modificou essa percepção de realidade. No mês seguinte ele dobrou o que ganhava. No mês seguinte ele triplicou e assim por diante. Um ano depois, esse mesmo indivíduo faturava $1 milhão por ano, levantando a mesma hora que ele sempre levantou, indo dormir a mesma hora que ele sempre foi dormir, fazendo o que ele sabia fazer: vender imóveis. O que mudou? Nada. O que mudou foi o
termostato dentro dele. Ou seja, o termostato para dinheiro mudou na vida dele. Então é como se você tivesse com letras invisíveis escritas na sua testa o quanto você vale. Está escrito aqui que você vale $10.000 na sua testa invisivelmente. O universo vai entregar $10.000. Está escrito aqui que você merece um bom relacionamento. Você vai encontrar um bom relacionamento. Então o segredo está em você ficar certo por dentro. E aí você vai ficar certo por fora. Não tem nada errado com o universo. O universo é um lugar abundante, paradoxal, feito para todo mundo ganhar. Só que você tem que estar certo. Porque se você não estiver certo, você muda de emprego, você muda de cidade, você muda de país. Você já percebeu que quando você muda de uma empresa para outra, o outro patrão, depois de 5, 6 meses, começa a parecer igual aquele antigo? Por quê? Você levou os seus problemas com você. Porque o indivíduo diz assim, se eu pudesse mudar dessa cidade para outra, eu resolveria o meu problema. Não, você não resolveria. Você não resolveria porque quando você muda, você leva você com você. Esse aqui é o problema. Se você pudesse deixar você na outra cidade, mas você leva você com você, e os seus problemas são internos, então eles serão manifestados na outra cidade, de uma forma diferente, com faces diferentes, com ambientes diferentes, mas serão manifestados. Este é o grande problema. Então o que você tem que entender, você tem que reestruturar de dentro para fora. Essa é que é a solução. A analogia que eu quero deixar para você nessa autoestima é a seguinte: imagine um jarro com bolas de várias cores dentro desse jarro. Imaginou? Imagine que tem vermelha, verde, amarela, e as amarelinhas são os problemas que você carrega com você na vida, as codificações negativas de infância, etc. Você tem 2 modos de você eliminar essas amarelinhas de dentro desse jarro. Uma delas, você vai lá e tira uma por uma das amarelinhas. Você pode fazer isso na psicoterapia, etc. A outra é você começar a colocar bolas vermelhas, verdes, bolas de outras cores dentro desse jarro, sob pressão, e automaticamente as amarelinhas serão eliminadas. Esse é um jeito de fazê-lo. Então comece a fazer planos, comece a estudar o que você quer fazer diferente, comece a valorizar mais o seu trabalho, valorizar mais a sua autoimagem, e com isso você vai notar que à medida que a sua autoimagem melhora, o seu desempenho melhora. Então esta é a primeira das 6 características importantes. Comunicação. Comunicação é fundamental em você conseguir o que você quer. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém consegue chegar lá? Vale nada, não é verdade? O que adianta você ter conhecimento na sua cabeça se você não consegue se expressar? Não resolve absolutamente nada. Comunicação é uma habilidade essencial na sua vida pessoal e profissional. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O quanto de comunicação você aprendeu na escola? Praticamente nada, né? O que você sabe de comunicação, você aprendeu por autodidatismo ou por osmose. Ninguém nunca lhe ensinou como que o cérebro se comunica. Não é verdade? E é essencial para você entender isto. Então nós vamos discutir com você como que você consegue aumentar o que eu chamo a sua inteligência interpessoal. Como que você faz isso? Primeiro, você é julgado na vida por 4 coisas: o que você faz, a sua aparência, o que você diz e como você diz o que você diz. O que você faz? Como é que você descreve a sua profissão? Se você não valorizar o que você faz, o mundo não vai valorizar, isso eu posso lhe garantir. Às vezes o sujeito reclama assim, porque o meu patrão não me dá o valor que eu mereço. Você se dá? Você valoriza o trabalho seu? A valorização tem que começar com autovalorização. Ou seja, primeiro você tem que gostar do seu trabalho, você tem que valorizá-lo, você tem que aprender a descrevê-lo de uma forma atraente. A história que eu conto é o seguinte: você pega 2 pedreiros, um trabalhando ao lado do outro. Você pergunta para um pedreiro: o que você faz na vida? Ele diz: eu sou pedreiro, eu coloco um tijolo em cima do outro, um tijolo em cima do outro. Você pega o outro indivíduo que também é pedreiro, que está sentado ao lado dele, e você pergunta: o que você faz na vida? Eu sou pedreiro, eu estou construindo a Catedral de Notre Dame, que vai ficar para a posteridade. Olha que interessante. Os 2 fazem a mesma coisa, colocam um tijolo em cima do outro. Um está vendo a profissão dele como colocar um tijolo em cima do outro. O outro tem uma perspectiva muito maior. Ele tem a sensação que ele está construindo uma coisa que vai ficar para a posteridade. Então a pergunta para você que eu tenho é o seguinte: o quanto que você valoriza o seu trabalho? Não interessa a sua profissão, o seu trabalho é importante.
A segunda coisa que você vai ser julgado é pela sua aparência. Você já imaginou se você encontrasse um indivíduo, se fosse num curso, fazer um curso sobre sucesso, e você encontrasse lá um indivíduo de jeans, furado no joelho, tênis desamarrado, camiseta, uma tatuagem no braço, mascando chiclete? Você diz, poxa, mas esse é um indivíduo que vai ensinar sucesso? A aparência é fundamental. Eu digo o seguinte, se você quiser servir o exército, não apareça lá com o uniforme da Marinha. Se você quer jogar no time do Flamengo, não entre em campo com a camisa do Fluminense. Ou seja, você tem que se vestir de acordo com a mensagem que você quer passar. Eles fizeram um estudo em Nova York, no metrô de Nova York, na época que o metrô era 75 centavos. Eles pegaram um estudante, colocaram 50 centavos na mão dele e disseram o seguinte, ó, você vai ficar aqui na porta do metrô e vai abordar as pessoas do seguinte modo. Você vai dizer assim, ó, esqueci minha carteira em casa e o metrô é 75 centavos, eu tenho 50. Dá para completar 25 para eu ir para casa? O estudante fez isso durante 1 hora. Ganhou $6. Nada mal, né? Na segunda hora, eles colocaram uma gravata nele. Ele ganhou 18. 3 vezes mais. Os psicólogos fazendo o estudo pensaram, vai ver que, sabe o que aconteceu? Ele ganhou know-how, ele aprendeu como solicitar. Por isso que ele conseguiu mais na segunda hora do que na primeira. Aí o outro disse, não, mas deve ser por causa da gravata. Não é, vamos tirar a dúvida. No dia seguinte, eles fizeram o inverso. A primeira hora, o estudante ficou de gravata. A segunda hora, ele ficou sem gravata. Aí na primeira hora, ele ganhou 3 vezes mais do que a segunda. Além disso, não só ele ganhou mais, teve gente que deu dinheiro para ele para comprar o jornal, sem ele pedir. Olha que interessante. Isso é só para mostrar o valor da aparência. Por exemplo, nos Estados Unidos, mais do que no Brasil, o valor de você estar de gravata é importantíssimo. Então, se você quer servir exército, não apareça lá com o uniforme da Marinha. É importante você cuidar da sua aparência. Então, a primeira coisa que é importante é você saber descrever bem o que você faz. Valorizar o seu trabalho. A segunda coisa importante é a sua aparência. Quer dizer, você tem uma aparência que é agradável. A terceira coisa importante é o que você diz. É importante o que você diz, porque você vai expressar a sua inteligência. Se você não está certo de uma coisa, fique calado. Porque enquanto você estiver calado, eles não sabem se você é inteligente ou não. Mas no momento que você falar besteira, eles vão detectar imediatamente que você não é tão brilhante naquele assunto. Então, se você não sabe, escute. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Porque nós somos construídos para escutar mais do que falar. E ainda tem mais. Toda vez que você fala, a sua pressão aumenta, sabia? Toda vez que você escuta, a sua pressão diminui. Então existe um reflexo cardiovascular entre você falar e ouvir. Quando você fala, a pressão sobe. Quando você escuta, a pressão desce. Então, escutando, não só você está fazendo bem para o seu corpo, porque você está com a pressão diminuída, como também você está aprendendo, um jeito de você aprender. E quarta característica, não só o que você fala, mas como você fala. Eu poderia trazer alguém aqui que fizesse essa apresentação do mesmo jeito que eu estou fazendo, usando o mesmo vocabulário. A apresentação poderia ser muito melhor ou muito pior, porque não é só o que eu falo que está sendo contado aqui, é como eu falo, que ênfase que eu dou às palavras, de que modo que eu coloco a energia, isso tudo conta. Vou provar isso para vocês. Escute essa frase. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como que você se expressou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem foi que roubou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Como que ele conseguiu? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que foi então que ele roubou? Olha só, a mesma frase tem 5 significados diferentes, dependendo de onde você coloca a ênfase. Não é verdade? Às vezes tem briga de marido e mulher, a mulher pergunta para o marido, bem, você está com raiva? Não! O que você acha? Não é só o que você diz que conta, mas como você diz. Então são essas 4 características importantes na sua comunicação. O modo que você expressa e valoriza a sua profissão, como é que você apresenta o que você faz, a sua aparência, o que você diz e como você diz. E como você diz, tem muito a ver com o movimento dos olhos.
através do movimento dos olhos, você pode se tornar mais inteligente, mais criativo, melhorar a sua memória, melhorar a sua comunicação e até a sua vida sexual, através do movimento dos olhos. Você pode movimentar seus olhos em 9 posições diferentes. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Vou repetir aí, olha só. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para o centro, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para o centro, para a direita. Vamos esquecer as posições centrais que não tem nada a ver com essa nossa apresentação aqui de hoje. Sobram 6 posições. Você pode olhar para cima, para a esquerda, para a direita. Você pode olhar na horizontal, para a esquerda, para a direita. Você pode olhar para baixo, para a esquerda, para a direita. De acordo com a posição do olho, você vai ativar áreas diferentes dentro do seu cérebro. É verdade. Vamos explicar isso melhor. O abecedário do pensamento tem 3 letras. O que é isso? É o seguinte: todo pensamento que você tem, por mais simples ou complexo que ele seja, ele pode ser desmembrado em 3 componentes, que eu chamo de letras do pensamento: imagem, som e sentimento. Vou provar isso para você. Recorde alguma coisa agradável que ocorreu no seu passado. Então, olha aí, veio uma imagem no seu cérebro, com ou sem sons, dependendo do que aconteceu lá, o barulho do mar, o vento, ou a música, ou alguém conversando, não é verdade? E a sensação é agradável, porque eu solicitei um evento agradável. Todo o pensamento, por mais simples ou complexo, você pode desmembrá-lo em imagem, som e sentimento. É assim que o cérebro trabalha. Ora, o interessante é que através do movimento dos olhos, você consegue perceber se a pessoa dentro do cérebro está trabalhando com imagem, com som ou com sentimento, naquele momento. Então, quando eu olho para os seus olhos, eu não sei o que você está pensando, mas eu sei como que você está pensando. Ou seja, com imagem, som ou sentimento. Olha que interessante. Se você olha para cima, você está trabalhando com imagens dentro do seu cérebro. Vou fazer um teste, olha só. Qual foi a cor da blusa ou da camisa que você usou antes de ontem? Tente recordar da cor da blusa ou da camisa que você usou antes de ontem. Você percebe, olha como é que seu olho subiu, olha aí, que interessante. Na hora que você faz essa pergunta para o seu cérebro, você percebe que seu olho sobe. Sobe por quê? Porque você vai ter acesso à cor da camisa através de imagem. Então o seu olho vai subir. Se o seu olho sobe para a esquerda, você está lembrando coisas que você já sabe. Se o seu olho sobe para a direita, você está criando coisas novas no seu cérebro. Presta atenção nisso que eu vou falar. Pense num elefante roxo, de cauda vermelha e orelhas amarelas. Elefante roxo, de cauda vermelha e orelhas amarelas. Olha o que acontece com o seu olho quando você começa a visualizar. A tendência é ele subir para cima, para a direita. Porque você nunca viu um elefante com essa cor. Você tem que criar isto no seu cérebro. Ora, você aprendeu então que quando você trabalha com imagens, os seus olhos sobem. Para a direita, criando coisas novas. Para a esquerda, recordando. Eu disse para vocês que através do movimento dos olhos você pode melhorar a sua memória. Claro que você pode. Se eu estou querendo lembrar uma imagem de alguém, estão lembrados do João? O João, quem que é o João? O João. Aí você olha, lembrei. Por que você lembrou? Porque você coloca o olho na posição certa, ou seja, para cima, para a esquerda. E aí você lembra, porque você ativa a parte do cérebro que tem a memória visual. Se você é um pintor e você está querendo criar um quadro, e se você trabalha olhando para cima, para a direita, a sua criatividade vai aumentar, automaticamente, porque você está ativando aquela parte da criatividade visual. Se você trabalha com os olhos na horizontal, você está trabalhando com sons dentro do cérebro. Se você olha na horizontal para a direita, você está criando novos sons. Se você é um compositor, você está sentado no piano e você quer aumentar a sua criatividade como compositor, você trabalhando, olhando na horizontal para a direita, facilita o processo. Se você está lembrando da face do indivíduo, mas esqueceu o nome, esqueceu, de repente você lembra, é só você colocar os olhos na horizontal para a esquerda que você vai lembrar. Se você olha para baixo, para a esquerda, você está conversando com você mesmo, essa voz aí que está, que voz? Essa que está perguntando que voz? Está aí atrás da cabeça, fazendo comentários daquilo que eu vou falando. Se você olha para baixo, para a direita, você tem sensações do corpo
e sensações de emoções. Então eu estou mostrando que através do movimento dos olhos, você consegue ter a melhor ideia do que está acontecendo dentro do cérebro. Ora, se eu estou conversando com você, e eu percebo que seus olhos subiram, eu não sei o que você está pensando, mas eu sei como que você está pensando, usando imagens. Se agora eu uso a minha palavra para encaixar nisto, e eu falo assim, você está vendo o que eu estou falando? Quando eu coloquei a palavra vendo, e o seu canal visual está aberto, essa palavra encaixa direitinho. É a mesma coisa que está entrando raios de televisão onde você está, mas você não está conseguindo captá-los porque você não está com o receptor ligado. No momento que você ligar naquele canal, você pega. Ora, se eu encontrei o canal aberto e eu solto a palavra vendo, isso tem um impacto no seu cérebro muito maior que se eu tivesse soltado uma palavra auditiva. E a partir daí, eu começo a me tornar um melhor comunicador. Isso nós vamos discutir no outro programa, numa outra fita da comunicação global, aumentando sua inteligência interpessoal, onde nós vamos mostrar em mais detalhes como que se aumenta isso. Mas o que eu quero mostrar aqui é que para você ser bem sucedido, você tem que melhorar a sua habilidade de se comunicar. E isso não foi ensinado na escola, entende? O que você aprendeu de comunicação, você aprendeu por intuição, por osmose, copiando os outros. Mas o que eu estou lhe mostrando aqui é que o cérebro tem um mecanismo de se comunicar. E no momento que você aprende isso, a sua habilidade, o seu poder pessoal aumenta e o que você tem para conseguir na vida muda. Então é muito importante você entender que comunicação é fundamental, é essencial. Eu vou repetir aquilo que eu falei no começo. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém chega lá? Não adianta nada. Não adianta você ter conhecimentos brilhantes dentro do seu cérebro se você não consegue se comunicar com o mundo. Não é verdade? Então é isso que está aí. Então nós já discutimos duas coisas. Duas características que fazem a diferença, não é isso? Entre os indivíduos bem-sucedidos e aqueles que batalham, não conseguem o que quer na vida. Uma delas foi a autoestima, e eu mostrei para você que você pode mudá-la. E a segunda é a comunicação. Eu estou mostrando para você também que você pode mudá-la. Você não vai num berçário e diz aquele ali vai ser um bom comunicador, aquele não vai, aquele não vai. Comunicação é programação. Vamos discutir uma terceira coisa. Metas. É como que nós transformamos sonhos em metas. Tem gente que nem sonha mais, já parou de sonhar. Tem gente que sonha a vida inteira. Mas como que você consegue transformar sonhos em metas? Bom, quando você terminar de escutar essa fita, você vai fazer outra coisa, não vai? Provavelmente você já sabe o que é, não é? Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que você vai fazer com a sua vida daqui a 1 ano? Hein? Daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Daqui 15 anos? Daqui 20 anos? Sabe o que você vai dizer para mim? Não tive tempo ainda de parar para pensar. Coisa mais importante que é a sua vida, você não teve tempo de planejar, né? É tão difícil você voltar, você conseguir uma coisa que você não sabe o que é, como voltar de um lugar que você nunca foi. Não é verdade? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você tem que saber o que você quer. Você tem que saber transformar, você tem que sonhar, você tem que transformar seus sonhos em metas e você tem que implementar essas metas. Deixa eu contar para vocês o resultado de um estudo fascinante que foi feito na Universidade de Harvard. Em 1953, eles entrevistaram todos os formandos da Universidade de Harvard. Fizeram um questionário grande. O que você vai fazer depois de formado? Nos primeiros 6 meses, 1 ano, 5, 10, 15, 20. A maioria não tinha a menor ideia. Uma pequena minoria tinha uma ideia. Dessa pequena minoria, uma pequena minoria ainda menor, tinha por escrito. Em 1973, 20 anos depois, eles reentrevistaram esses estudantes. Sabe o que eles descobriram? Que aqueles 3% que tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos 6 meses, 1, 5, 10, 15, 20 anos, valiam mais financeiramente do que os 97% juntos. Além do mais, tinham melhor vida familiar, menor número de hospitalização, etc, etc, etc. Eles ficaram fascinados com o resultado e resolveram avaliar. Para ver que os indivíduos são mais inteligentes. Eles foram verificar o QI era o mesmo. Para ver que vem de raça diferente. Não, não era diferente.
Ah, vai ver que é o background, de que família que veio. Não era. A única diferença que fazia a diferença é que aqueles indivíduos tinham por escrito o que eles iam fazer nos próximos 6 meses, 1, 5, 10, 15, 20. Você tem por escrito? Não, né? Pois é, deixa eu lhe ajudar nessa então, tá? Porque se você falhar em planejar, meu amigo, você está planejando em falhar. Tá bom? Então vamos discutir algumas das metas que você pode criar para você, tá bom? Você pode criar, por exemplo, uma meta física. É importante você ter um corpo sadio. Isso é fundamental na sua vida. Porque a mente não está só dentro do cérebro. A mente está no corpo inteiro. Não tem jeito de você ter uma mente sadia com um corpo doente. Então é importante você ter meta física. Mas tem gente que só tem meta física. Você vê um indivíduo que faz 8 horas de musculação e fica com um físico enorme andando na rua. E quando chega aos 50 anos entra em profunda depressão porque a musculatura começa a atrofiar. Ou seja, eles colocaram o ego todo no músculo. É importante você ter um corpo sadio? É. Mas você não pode colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Porque alguém vem, carrega a cesta e leva. Então, é importante você ter meta física. Claro que é. Mas não é só meta física que você tem que concentrar. É importante você ter meta financeira? Claro. Nós vivemos num mundo material. Dinheiro só não é importante para quem não precisa. Você precisando, ele é importante. É importante você ter dinheiro. Porque aí você vai se preocupar com coisas mais importantes na vida. Mas enquanto você não tiver dinheiro, dinheiro vai ser uma coisa importante para você. É importante você ter meta financeira. Mas você já percebeu que tem gente que só tem meta financeira? É capaz de matar os outros para ganhar dinheiro? Então, é um desequilíbrio. A terceira coisa importante é ter gente que só tem meta espiritual. É importante você ter meta espiritual? Claro que é. Nós vivemos num mundo material. Eu tenho pessoas que vêm aos meus cursos assim, doutor Laí, o senhor ensina viagem astral? Meu amigo, você não aprendeu ainda a viver aqui? Como é que você quer viajar? Primeiro aprenda a viver o que você vem fazer aqui. Depois da sua morte, você vai viajar astralmente, 24 horas por dia, tempo integral, poxa. Aprenda primeiro a viver o dia a dia. Aprenda a respeitar os outros. Aprenda a ter seu esquema. Aprenda a produzir. Aprenda a fazer as coisas com excelência. Pra você não ficar repetindo nada. Primeiro você aprende isso. Depois você vai pensar em viajar astralmente. Porque você veio aqui para viver uma vida material também. Você não pode só ficar com metas espirituais. Tem gente que só tem meta social. Qual é a próxima festa que eu vou? Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? É importante você ter uma vida social, mas se você fica só nisso que está aí, fica muito difícil. É importante você ter uma vida profissional, uma meta profissional. Fundamental. Mas se você só tem meta profissional, você infarta aos 40, não sabe por quê. Os seus filhos crescem, você nem tem oportunidade de brincar com eles. Então você tem que equilibrar tudo isso. É importante você ter uma meta familiar. Nossos filhos são muito importantes. Tão importantes quanto a gente. Nem mais, nem menos. Importante você entender isso. Nos Estados Unidos existe uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio. O que é isso? É a mãe de família que se dedica a vida inteira aos filhos. Faz mais nada, só se dedicando aos filhos. Os filhos crescem, vão embora como nós fomos, e elas entram em profunda depressão. Por quê? Colocaram todos os ovos numa mesma cesta. A cesta foi embora. É importante você ter uma meta familiar? É. Mas faça outras coisas além de cuidar de filhos. Porque os filhos vão crescer, vão embora. E você vai ficar. Então é importante que você tenha outras atividades, outros interesses na vida. Fundamental que você entenda isso. Fundamental. A outra meta que você tem que equilibrar é a meta mental. Tem gente que eu conheço que conhece a enciclopédia britânica de capa a capa. Você pergunta, você fez alguma coisa com esse conhecimento? Por enquanto nada. O que adianta então? Sir Francis Bacon dizia, conhecimento é poder. Na minha opinião, ele estava enganado. Conhecimento é poder em potencial. Conhecimento só se torna poder quando passa do campo do pensar para o campo do agir. É importante você ter meta mental? É. Mas só planejar não adianta. Você tem que colocar em prática. E para colocar em prática, um dos grandes segredos é o seguinte. Como que eu transformo um sonho numa meta? Você, para transformar um sonho numa meta, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma data.
Tudo aquilo que você coloca na categoria de algum dia não vai acontecer. Aquele livro que você comprou há 4 anos atrás, está lá na sua prateleira empoeirado, você diz assim, algum dia eu vou lê-lo. Você percebeu que você nunca achou tempo para lê-lo? Por quê? Você colocou na categoria de algum dia. O seu cérebro diz, tá bom, o dia que algum dia chegar, a gente lê. A gente vai ler. Mas acontece que não existe algum dia no calendário. Você quer que uma coisa ocorra na sua vida? Coloca uma data. Coloca uma data, porque na hora que você falasse assim, até o fim da semana que vem, eu vou ler esse livro. O seu cérebro acharia tempo para ler o livro. Como você colocou na categoria de algum dia, não vai acontecer. Tem gente que diz assim, pois é, algum dia eu vou abrir a minha própria empresa. Coloque uma data. Coloque uma data nisso. Eu me lembro, em 1980, eu era diretor executivo da Ciba-Geigy nos Estados Unidos. Em 1989, eu resolvi sair da companhia. Eu decidi que eu ia sair da companhia no dia 31 de dezembro de 1989. Dia 6 de julho, que era dia do meu aniversário, de 89, eu declarei internacionalmente para todas as companhias que eu viajava no mundo inteiro para a Ciba-Geigy, eu declarei o seguinte, ó, no dia 31 de dezembro estarei saindo da companhia. E espalhei para todo mundo, para não ter jeito. Quando chegou o dia 31 de dezembro, eu não tinha escolha, eu tinha que sair mesmo, porque senão minha moral ia ficar muito baixa, porque eu tinha falado para todo mundo que eu ia sair. Eu determinei uma data, saí no dia 31 e criei minha própria companhia. Se eu tivesse dito, algum dia eu vou sair da companhia, eu estaria até hoje trabalhando para eles. Então é importante você aprender a transformar os seus sonhos em metas. Deixa eu lhe dar outras características importantes com relação a metas. Primeiro, meu amigo, a meta tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Porque o papai gosta. Então manda seu pai fazer o vestibular de medicina, se ele gosta tanto. Você tem que fazer uma coisa que seja sua. Entende? Você goste. A segunda coisa, você tem que estar comprometido, não é envolvido não, é comprometido. As pessoas chegam para mim e dizem assim, como é que faz para ter sucesso como o senhor tem? Eu falo, sucesso é muito fácil, é só fazer o que precisa ser feito. É que as pessoas não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito. Aí não acontece nada. Nada ocorre na sua vida sem a sua participação. É muito fácil ser bem sucedido na vida, é só fazer o que precisa ser feito. Você tem que estar comprometido. Existe uma grande diferença entre comprometimento e envolvimento. Hoje de manhã, no café da manhã, eu tive presunto com ovos. A galinha que botou os ovos estava envolvida no meu café da manhã. O porco estava comprometido. Ele deu a vida pelo presunto. Vocês entenderam a diferença? Ou seja, quando você está comprometido com a sua meta, você sabe o que vai acontecer. Não interessa os obstáculos, você vai vencê-los. Sua meta tem que ser grande, meu amigo. Você tem que mirar na lua. Porque se você errar, você não vai estar entre as estrelas. Faça metas grandes. Quando você contar para os seus amigos, eles não acreditam. E tá bom. Quando eu mudei para os Estados Unidos em 1976, falei para um amigo meu, em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para americano. Ele riu de mim e falou, como é que pode? Você está vindo do Brasil, vai ensinar cardiologia para americano? Sabe quanto tempo levou? 8 meses. Eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C. para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo que eu ia ensinar cardiologia para americano, ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom, não precisava aumentar. Se ele acreditasse, eu teria que aumentar. Você tem que fazer a meta grande. Como eu disse, você tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Você tem que fazer metas a longo prazo. 5, 10, 15, 20 anos. Porque se você fizer meta a longo prazo, seu chefe lhe der uma bronca amanhã de manhã, não vai estragar seu dia. Você não, estou interessado para frente. Isso aqui é apenas uma etapa para chegar lá. Então é importante você entender essa característica. Você tem que planejar. Se você falha em planejar, você está planejando em falhar, meu amigo. É importante você entender essa característica. Você tem que ter atividades diárias. Você diz assim, eu quero ser milionário em 5 anos. Bom, como que você vai estar daqui a 4, daqui a 3, daqui a 2, daqui a 1, daqui a 6 meses, daqui a 30 dias, daqui a 7 dias? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a 5 anos? É só esperar os 5 anos passar e acabou, não. Você tem que dividir as suas metas. E o bacana é quando você corta elas em pedacinhos. É como comer um salame. Você não come um salame inteiro. Mas se eu cortar fatia por fatia com uma cervejinha, você acaba comendo o salame todo. As metas é a mesma coisa. Se você vê-las como um todo, elas assustam. Mas se você quebrá-las em pedacinhos, muito importante. É também importante você descobrir onde você está com relação à sua meta. Você liga para mim e fala assim,
doutor Laí, como que eu chego a São Paulo? Eu lhe pergunto, onde você está? Ah, não sei. Então, se eu me desculpar, eu não posso lhe orientar. Porque se você estiver no norte, eu vou lhe falar para dirigir sul. Se estiver ao sul, eu vou lhe falar para dirigir norte. Mas se disser para mim, eu não sei. Eu me lembro de um caso de um americano que estava dando um curso, o americano falou assim, eu quero $50 mil na minha conta até o fim do ano. Eu falei, perfeito, é específico, tem data. Quanto você tem? Ele disse, não sei. Poucos dias depois ele me ligou assim, você não vai acreditar, doutor, eu dei uma checada nas minhas contas todas, somei. Você sabe quanto que eu tenho no banco? $55 mil. Engraçado, né? Você estava pedindo uma coisa que você já tinha, né? Tem muita gente que faz isso na vida. Ah, se eu tivesse talento. O que você acha que é talento, meu amigo? Você acha que o pianista senta lá e começa a tocar piano? Talento é resistência na musculatura glútea. É sentar lá e praticar. Porque quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. É importante você entender isso. Se você não sabe o que você quer, é muito difícil você conseguir as coisas. Já discutimos com vocês autoestima, discutimos comunicação e discutimos a habilidade de estabelecer metas. Muito importante, metas, né? Importante também se focalizar naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. As pessoas, de modo geral, ficam focalizadas no que não querem. Você pergunta para a pessoa, o que você quer na vida? Bom, eu não quero câncer, eu não quero pobreza. Não, estou perguntando o que você não quer. Eu quero saber o que você quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Vou repetir esta, tá? Se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Esse é o problema. Muito bem. Nós agora vamos discutir a quarta característica do que Napoleão Hill encontrou naqueles 500 milionários. E essa característica é a atitude. A atitude que você tem com relação às coisas. Se eu lhe apresento um copo pela metade de água, você pode vê-lo metade cheio ou metade vazio. O copo está pela metade. Você pode enfatizar no que tem ou no que está faltando. Os indivíduos bem-sucedidos, de um modo geral, eles têm a tendência de ter o foco naquilo que tem, não naquilo que está faltando. Ou seja, eles têm uma atitude positiva. Para você entender isso bem, você tem que entender que o que conta não é o que acontece, mas sim como você responde ao que acontece. Isso é que conta. É importante você entender isso. Deixa eu dar um exemplo pessoal meu para você entender melhor. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos de idade. Ele faleceu no dia 12 de abril. Eu tenho uma filha de 11 anos, de nome Cristine, e ela nasceu no dia 12 de abril. E eu ficava naquele dilema, quando chegava o dia de aniversário dela, eu ficava naquele dilema. Eu devo ficar triste porque é aniversário de morte do meu pai, ou devo ficar alegre porque é aniversário de nascimento da minha filha? Eu tinha aquele dilema comigo. Um dia eu voltando do cinema com a mãe dela, e ela me perguntou, quando foi? Que mês que seu pai faleceu? Eu falei, abril. Que dia? 12. Ela falou, não é interessante? O seu pai faleceu no mesmo dia que a Cristina nasceu? Você nunca tinha falado isso? Foi interessante. Você perdeu uma pessoa que você gostava tanto e Deus lhe entregou de volta uma pessoa que você ama tanto. Na mesma data, 12 de abril. Pum! Alguma coisa aconteceu no meu cérebro. A data não mudou. Meu pai continuou falecendo no dia 12 de abril, minha filha continuou nascendo no dia 12 de abril. Mas o modo como eu passei a interpretar o aniversário dela mudou totalmente. Então o que conta na sua vida não é o que acontece, mas sim como você responde ao que acontece. E para você entender isso melhor, eu vou introduzir uma nova palavra no seu vocabulário. É a palavra paradigma. O que é paradigma? Paradigma é o modo como nós percebemos o mundo. É a água para o peixe. O paradigma nos explica que nós estamos dentro de uma borda e como nós somos bem-sucedidos nesses limites. Vou dar um exemplo. Se você é do sexo masculino e você vai numa piscina um domingo de manhã e tira a sua camisa, não tem nada demais você mostrar o mamilo, porque você é do sexo masculino.
Mas uma pessoa do sexo feminino, e você vai numa piscina no domingo de manhã, você tira o sutiã e fica topless, vai ser um absurdo. Como que pode? Mas qual o problema? Por que o mamilo masculino pode ser mostrado e o mamilo feminino não pode? Se você vai na floresta amazônica, uma índia daquela está com o mamilo de fora, nem sabe o que é isso. É o paradigma. Nesse paradigma que nós vivemos, o mamilo feminino é para ser guardado. E o mamilo masculino pode ser mostrado na piscina. Isso é puramente um paradigma. Eu me lembro quando eu trabalhava no hospital de Methodist em Houston, eu atendi uma princesa da Arábia Saudita, ela tinha uma cardiopatia congênita, eu fui médico dela por várias semanas, e durante todas essas semanas, ela não me permitiu ver o rosto dela. Ela ficava com o rosto tampado. Por quê? Lá no país dela, o paradigma é cobrir a face. Isso é que é importante, porque era o paradigma, então ela não mostrava. Então você tem que entender o seguinte, que você vive por normas, regras, atitudes, e que essas normas, essas regras podem ser mudadas. E no momento que você muda o paradigma, você muda o significado da coisa. E outras coisas acontecem. Se você pegar um peixe que nunca saiu da água, o peixe, ele não sabe que tem água. Ele não sabe o que é não ser água. Porque ele sempre viveu na água. Então um peixe na água que nunca saiu da água não sabe que ele tem água. Ele vive na água, então faz parte dele. Nós vivemos em paradigmas. Se você vai, por exemplo, no Alasca, um esquimó visitando o outro, na primeira noite, ele oferece a mulher dele para o amigo que vem visitá-lo, para o anfitrião. Você vai na Arábia Saudita, uma mulher casada não pode olhar para o olho de outro homem, porque é adultério. Onde está certo? No Alasca ou na Arábia Saudita? Depende do paradigma. O que não dá certo é você sair do Alasca e querer usar esse paradigma na Arábia Saudita. Eles vão lhe cortar a mão e outras coisas. Então, o importante é você entender que você vive a sua vida em paradigmas. E quando um novo paradigma é apresentado, uma nova ideia é apresentada, ela primeiro aparece como ridícula. Isso é besteira, isso é coisa de louco. Você imaginou, por exemplo, quando a máquina de escrever apareceu? A secretária que era boa para escrever rapidamente, fazia taquigrafia, ela dizia para o patrão, mas que besteira, olha aí, para que máquina, olha como que eu faço isso rápido. Bom, a máquina foi evoluindo, passou na frente dela. Quando o Henry Ford lançou nos Estados Unidos o modelo T, aquele carrinho pretinho, os indivíduos que tinham carruagens, eles olhavam aquilo e disseram, não sei porque esse pessoal compra esses carros, olha aí, olha que coisa, a velocidade que isso anda aqui, eu na minha carruagem, eu ando muito mais rápido. Ora, no começo era assim, à medida que o tempo foi passando, a velocidade do carro foi aumentando, chegou a um ponto que não dava mais. Não é verdade? Pois é, então isso é uma mudança de paradigma. Você tem que levar isso em consideração. Um indivíduo de nome Thomas Kuhn, K-U-H-N. Dr. Kuhn foi professor da Universidade de Harvard. E ele fez um estudo dos últimos 400 anos de ciência. E ele mostrou uma coisa fascinante. Ele mostrou que os próprios cientistas vivem em paradigmas. Que quando um cientista descobre um dado que não encaixa no paradigma dele, das duas uma, ou ele é incapaz de perceber o dado, ou ele manipula até encaixar no paradigma dele. Então ciência é nada mais, nada menos do que uma expressão de paradigmas. O Albert Einstein, ele nunca usou a palavra paradigma. Ele tem uma frase famosa que diz o seguinte: os problemas importantes não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que eles foram criados. Olha que interessante. Os problemas importantes não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que eles foram criados. Ou seja, exige uma mudança de paradigma para que isso ocorra. Deixa eu mostrar para vocês um paradigma em ação. Você vai ter que ter uma boa habilidade de visualização para seguir o que eu vou falar. Imagine o seguinte: 3, 6, 9 pontos, expostos como se fosse num quadrado, onde eles estão no canto, no meio, no outro canto do quadrado, em cima, no meio e embaixo. 3, 6, 9 pontos. Agora pega um lápis e com 4 linhas retas, tenta passar por esses pontos. Vê se você consegue. Só com 4 linhas retas, sem tirar o lápis do papel e sem passar pela mesma linha 2 vezes. Você vai ver que sempre sobra um, olha aí. Sempre sobra um, sempre sobra um.
A não ser que você saia do quadrado. Que quadrado? Você que criou o quadrado. Se você vai lá embaixo, se você está tendo dificuldade em visualizar, você pode passar lá na livraria e abrir o Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que eu tenho essa explicação lá no livro. Você vai ver o seguinte, que agora você consegue, interessante. Antes você não conseguia. De repente, quando você muda o paradigma, você consegue. Na vida é a mesma coisa. Às vezes você não está conseguindo fazer dentro do paradigma que você vive. Você muda o paradigma, isso ocorre. Então deixa eu lhe ensinar como é que você muda paradigma. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar uma coisa interessante. Vamos fazer uma hierarquia de ideias aqui, tá bom? Olha só. Pega a palavra transporte. Tá? Bom, transporte. Como é que você pode ter transporte? De carro, de navio, de avião, de trem. Não é verdade? Pega a palavra carro. Como é que você pode? Ó, você tem Volkswagen, você tem Ford, tem Chevrolet. Vamos pegar Ford. A Ford você tem vários carros. Você tem Del Rey, você tem um carro chamado Taurus. Ó, pega o carro Taurus, por exemplo, que é o melhor carro que a Ford tem. Você pega o carro Taurus, você pode olhar a parte mecânica dele, você pode olhar a lataria e etc. Estão sentindo? Ó, transporte, carro, Ford, Taurus, lataria, etc. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se eu fosse para lhe oferecer um emprego, o que você gostaria de ser chefe? Você gostaria de ser chefe da lataria do Taurus ou do Taurus como um todo? Você dizia, claro que eu quero ser chefe do Taurus como um todo. O que você gostaria de ser chefe? Do Taurus ou você gostaria de ser chefe da Ford? Ah, claro que é da Ford. O que você gostaria de ser chefe? Da Ford ou você gostaria de ser chefe de carros? Ah, claro que é de carros. Eu ia mandar na Ford, na Volkswagen, na BMW, etc. O que você gostaria de ser chefe? De carros ou de transportes? Claro que é de transportes. Você ia mandar em navio, avião, trem. Olha que interessante. Há uma hierarquia de ideias. Ora, se eu estou tendo um problema com carros, vamos supor que eu estou tendo um problema com carros em São Paulo. Está demais. Então eu tenho um problema com carros. Como que eu resolvo o problema? Só se eu mudar o paradigma. Como que eu mudo o paradigma? Eu faço a seguinte pergunta. Com que finalidade que existe carro? Transporte. Olha, eu já mudei hierarquicamente para a coisa de cima. Para o nível superior. Que outros exemplos eu tenho de transporte? O trem, metrô. Ah, metrô. Então vamos resolver o problema com o metrô. Olha, para eu colocar metrô em São Paulo, o que eu fiz? Eu peguei carros, eu subi hierarquicamente, eu vi a coisa de um ângulo diferente, eu fui acima no paradigma, eu desci pelo outro lado. Interessante. Será que isso me ajuda no dia a dia? Claro que ajuda. Observe esta. Você está brigando com a sua esposa, discutindo com ela sobre a educação dos seus filhos. E vocês estão naquela discussão ferrenha. Agora, se você pergunta para ela assim, qual é a finalidade de você discutir desse jeito? Ela vai dizer, para o bem-estar do meu filho. Aí eu lhe pergunto, e qual que é a finalidade de você discutir? Para o bem-estar do filho. É engraçado, num nível acima, vocês estão brigando pela mesma coisa. Ou seja, bem-estar do seu filho. Ora, no nível acima vocês estão concordando. Se vocês estão concordando no nível acima, se vocês se deslocarem para o nível superior, haverá concordância. Haverá acordo. É muito mais fácil você concordar nesse nível do que na briga lá embaixo. O que você fez? Você saiu do paradigma que você estava brigando. Então, quando você começa a entender essa ideia de paradigmas, você começa a ter mais sucesso na vida. Eu vou dar para vocês uns exemplos práticos, tá? De história. Pegue a palavra Made in Japan. Feito no Japão, 1960. Feito no Japão, 1960. Barato, copiado, baixa categoria. Made in Japan, 1990. Feito no Japão nos anos 90. Alta qualidade, caro, né? Olha como é que mudou o paradigma japonês. Em 30 anos mudou tudo. Hoje, quando você fala de uma coisa japonesa, é alta qualidade, é alta sofisticação, é alta tecnologia. Houve uma mudança de paradigmas. É verdade? Vamos pegar, por exemplo, o seguinte. Vamos imaginar que eu estivesse conversando com você há 20 anos atrás, tá? E eu lhe fizesse a seguinte pergunta. Qual é o país no mundo que vai continuar dominando o mundo de relógios? Você diria sem nenhuma hesitação, Suíça. Vem fazendo isso há 50, vai continuar fazendo isso há 50, não é verdade? A Suíça, em 1979, ela tinha 65 mil suíços trabalhando no mundo de relógios.
Em 1982, 3 anos depois, ela tinha 15 mil suíços. 50 mil suíços foram mandados embora. Sabe por quê? Porque o relógio eletrônico foi lançado no mercado pelos japoneses, a Seiko, e pelos americanos, Texas Instruments. A Suíça controlava o mundo de relógio, enquanto o relógio era mecânico. Quando o relógio eletrônico foi lançado, houve uma mudança de paradigmas no mundo de relógios. Sabe qual a ironia do destino? Sabe quem inventou o relógio eletrônico? Esse que você deve estar usando aí, que é usar a bateria, 99% das pessoas usam hoje. Sabe quem inventou o relógio eletrônico? Não foram os japoneses, nem tampouco os americanos. Quem inventou o relógio eletrônico foi um suíço. Ele apresentou para os diretores, eles falaram, que relógio, não tem rubi, não tem mola mestre, não dá corda, isso não é relógio. E o relógio eletrônico foi lançado. Então a Suíça perdeu todo o mercado que ela tinha. Por quê? Houve uma mudança de paradigmas no campo de relógios. Quando o Henry Ford lançou nos Estados Unidos o modelo T, que é aquele carrinho pretinho, bonitinho, né? Sabe o que as fábricas de carruagens fizeram? Aumentaram produtividade, fizeram a roda mais leve, diminuíram o preço. Mas ninguém queria comprar carruagem mais. Todo mundo queria o modelo T do Henry Ford. Hoje, se eu lhe der uma carruagem de presente, você mora numa zona metropolitana, você vai dizer, não, muito obrigado, não quero, não tenho, só mal na minha garagem dá para parar meu carro, eu não tenho lugar para colocar o cavalo. Mas custava caríssimo a carruagem antes da mudança de paradigmas no transporte. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o mundo está mudando, as coisas mudam. A única coisa constante de agora para frente é mudança. E você tem que acompanhar esse processo de mudança. Você tem que entender o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar. Sucesso no passado não garante sucesso no futuro. As fábricas de carruagem faturavam horrores, até que foi lançado o modelo T. Não interessa, só porque você faturou no passado, você vai continuar faturando no futuro. Houve uma mudança de paradigma. E você, para mudar a sua atitude com relação ao seu trabalho, com relação à sua vida pessoal, você tem que mudar, porque se mudar a regra do jogo, muda tudo. Vou dar mais um exemplo para vocês interessante. Um indivíduo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, o nome dele é Herbert Simon. O Herbert Simon fez uma coisa fascinante. Ele fez o seguinte, ele pegou 2 tabuleiros de xadrez, colocou uma separação entre os dois. De um lado, ele montou um jogo de xadrez em progresso. Do outro lado, ele colocou um mestre em xadrez. E ele explicou a regra do jogo seguinte, eu vou levantar essa separação e você vai ter 30 segundos para dar uma olhada no jogo. E você vai reproduzir do seu lado esse jogo. Combinado? Combinado. 1, 2, e ele levantou, o sujeito deu uma olhada, 30 segundos, e baixou, o cara montou. Impressionante. Montava com uma precisão de até 80%. Eles pegaram indivíduos que sabiam mexer com as peças, mas não eram grandes jogadores de xadrez. Fizeram o mesmo estudo. Colocaram o indivíduo lá de lá e disse, vou levantar 30 segundos, dá uma olhada, reproduza no seu tabuleiro. Reproduziram. Precisão, 30%. Quase que aleatório. Aí eles bolaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos criar um tabuleiro onde não tem um jogo de xadrez em progresso. Aleatoriamente, pelo computador, nós vamos colocar as peças, ou seja, vão ter 2 bispos na mesma diagonal, etc., que contradizem a regra do xadrez. Chamaram o mestre de xadrez de novo, colocaram de lá, 1, 2, e levantaram, fecharam, chamaram o indivíduo que estava começando a jogar xadrez. Sabe quem ganhou dessa vez? O principiante. Por quê? Porque no momento que levantou a separação, o mestre de xadrez, sabe o que ele fazia? Ele começou, mas como é que pode 2 bispos na mesma diagonal? Quer dizer, ele se distraía com a história, todo aquele know-how que ele tinha do jogo de xadrez desapareceu, porque mudou a regra do jogo. Na sua vida, meu amigo, a regra do jogo está mudando toda hora. Se você é fixo, se você não tem jogo de cintura, se você não sabe se adaptar à mudança de mercado, à mudança de paradigma, você vai dançar, não tem jeito, você não vai conseguir ser bem sucedido. É importante que você entenda o seguinte, agora para frente a única coisa constante é a mudança. Só para você ter uma ideia, o volume de informação no mundo dobra a cada 4 anos. A partir do ano 2000 vai dobrar a cada 20 meses. Então, o acúmulo é muito grande, a mudança é muito grande. A única coisa que você tem que ter é essa flexibilidade no aprender. A única vantagem que você tem hoje, com relação ao seu competidor, é a habilidade de aprender mais rápido. Não sobrou mais nada.
é a sua habilidade de aprender mais rápido. E para fazer isso, você tem que entender esse aspecto de paradigma. Você tem que entender que o verdadeiro ato de descoberta consiste não em achar novas terras, mas vê-las com novos olhos. É isso que você tem que entender. Você tem que entender que onde houver mudança de paradigma, há um aumento de possibilidades. Houve uma época que o paradigma era de que o mundo era chato, não é verdade? Até que Nicolau Copérnico veio e disse, não, o mundo não é chato, o mundo é redondo, ele provou isso matematicamente. Mas quando o mundo era chato, a possibilidade de uma viagem de volta ao mundo seria impossível. Como você vai fazer uma viagem de volta ao mundo, mundo chato? Quando o conceito mudou para o mundo redondo, a viagem de volta ao mundo, que era uma coisa impossível, passou a ser possível. Exatamente na sua vida, igualzinho. O que hoje é impossível na sua vida, é impossível por causa do paradigma que você vive. Então deixa eu lhe dar uma pergunta que você vai levar para casa e vai guardar com você, que é uma das perguntas mais importantes que eu acho. É o seguinte, escreva ela num papel e coloca perto do espelho do banheiro. Quando você vai escovar dente de manhã, você olha para ela. A pergunta é a seguinte, o que hoje é impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo? Vou repetir. O que hoje é impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo. Essa pergunta vai lhe permitir desencadear novas atitudes na sua vida. E desencadeando novas atitudes, você vai incorporar novas tecnologias e novos modos de pensar. Porque Mark Twain tinha um ditado que eu acho que é fascinante. Que diz o seguinte, se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. Não é verdade? Tem gente que tem uma tecnologia e diz, deixa comigo que eu resolvo. Mas só tem isso, porque eu faço isso há 15 anos. Porque eu tenho 15 anos de experiência nessa empresa. E eu vou analisar. Eu disse, não, meu amigo, você não tem 15 anos de experiência. Você tem 1 ano 15 vezes, é totalmente diferente. Você aprendeu no primeiro ano e repetiu 14. Para ter 15 anos de experiência, você tem que estar constantemente mudando a sua ferramenta. Se essa única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema na empresa você vai pensar que é prego. Então é importante você entender que essa mudança de paradigma é fundamental. E nessa mudança, quando você responde essa pergunta, o que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo, e vem a resposta, você tem que em seguida fazer uma segunda pergunta. E se eu implementasse desse jeito, como que seria? Você tem que fazer uma certa antecipação dentro da sua cabeça. Olha só, você vai concordar comigo. Se você anda, você tem que ver metros na sua frente, senão você bate. Se você dirige um carro, você tem que ver quarteirões na sua frente, senão você bate. Você está dirigindo um carro a 70 km por hora, passa uma pessoa correndo na frente, não dá tempo de você parar. Se você pilota um avião a 1000 km por hora, você tem que ver milhas na sua frente, senão você bate. Se aparecer um obstáculo a 500 metros, você já bateu. Conclusão, quanto maior é a velocidade que você se locomove, maior tem que ser a sua habilidade de antecipar o futuro. E hoje nós vivemos numa velocidade muito grande. Então a sua habilidade de antecipar o futuro é fundamental. E essa pergunta que eu estou lhe dando lhe ajuda a ser um explorador do futuro. Você começa a explorar o que vai vir para frente. O que hoje é impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo. E respondida essa pergunta, você faz a segunda, e se? E você tem que estar disposto a constantemente se achar obsoleto. Porque toda mudança requer que você aprenda de novo. Quando os suíços descobriram que o relógio eletrônico estava entrando no mercado, sabe o que eles fizeram? Um relógio Patek Philippe, antes do relógio eletrônico, tinha uma precisão de 1/30 de segundo. Sabe qual a precisão de um relógio eletrônico, desses baratinhos que você compra na feira por $5? É 1/30.000 de um segundo. Sabe o que os suíços fizeram quando os relógios eletrônicos foram lançados? Eles aumentaram a precisão de 1/30 para 1/60 de segundo. O que é 1/60 comparado com 1/30.000? Se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. Eles acharam que iam resolver mecanicamente. Não resolveram. Finalmente eles descobriram que não dava jeito. Eles tiveram que entrar no mercado eletrônico. Quando os suíços decidiram entrar no mercado eletrônico, eles tiveram que voltar a estaca zero.
Toda vez que você muda um paradigma, você tem que voltar a estaca zero. Eles tiveram que aprender eletrônica com os japoneses e os americanos. Então, todas as vezes que você faz uma mudança de paradigma, você tem que voltar a estaca zero. Você tem que admitir que você é obsoleto naquilo. É importante você entender isso. O único jeito de você crescer, você dizer, eu estou obsoleto nisso, deixa eu aprender com quem sabe. Mas tem gente que é arrogante. Arrogância é cegueira cognitiva. Há, por exemplo, uma grande mudança de paradigmas no mercado, por exemplo, de gerenciamento. Antigamente, o bom gerente era o cara que resolvia problemas e reagia à situação. Hoje, o bom gerente é um indivíduo que antecipa o futuro. Ele questiona o que está para vir e ele identifica oportunidades. É para isso que você ganha, para identificar oportunidades. Isso é importante você entender. E outra coisa importante de você mudar o paradigma é você entender, existe uma metáfora criada por Paul Cordes e Dado Lynch nos Estados Unidos, onde eles fazem uma comparação seguinte, que você pode viver a sua vida em 3 tipos de estratégias diferentes. Você pode ser uma carpa, um tubarão ou um golfinho. Carpa é aquele indivíduo que é a vítima do mundo. Coitado de mim, estou sofrendo. Eles fizeram isso comigo. O tubarão é o indivíduo que está engolindo os outros. É sempre do jeito dele. E o golfinho é um indivíduo que, quando ele está perto de uma carpa, a carpa pensa que ele é tubarão. Quando ele está perto de um tubarão, o tubarão pensa que ele é carpa. Mas na realidade ele não é nem carpa nem tubarão. Ele é golfinho. E a filosofia do golfinho é o seguinte: para eu ganhar, você não precisa perder. A não ser que você insista. Aí o problema é seu. Por quê? Porque o universo é um lugar potencialmente abundante, feito para todos ganhar. Para eu ganhar, você não precisa perder. E esse conceito é uma mudança de paradigma, é uma mudança de atitude que nós precisamos fazer na nossa civilização. Porque se nós continuarmos com o paradigma do ganha-perde que nós temos no momento, que se deteriorou para perde-perde, principalmente aqui no Brasil, se nós continuarmos com esse paradigma, nós vamos destruir o planeta, porque não vai ter planeta aqui para os nossos netos e bisnetos. Nós temos que aprender a fazer mais com menos. Esse que é o grande segredo, essa que é a grande mudança de atitude. Não é aumentar o número de funcionários, não é aumentar o orçamento, não é aumentar o número de horas. É você ser mais excelente naquilo que você faz. E com isso você vai aprender a fazer mais com menos. Você vai produzir mais e menor número de horas. E assim por diante. Essa palavra é resumida do seguinte modo: sinergia. Todo o universo é construído sinergeticamente. Toda a geometria universal é sinergética. E menos do que 0,00001% da população no mundo tem ideia do que a palavra sinergia quer dizer. E sinergia quer dizer o seguinte: o todo é maior que a soma das partes. 1 mais 1 é igual a 4, você muda a matemática. E para você fazer sinergia, você tem que trabalhar com comunicação, respeito mútuo, intuição. E nesse processo de vários cérebros, nesse network, nessa combinação, a somatória do time é maior do que cada indivíduo individualmente. Isso é uma mudança de paradigma essencial para a sobrevivência do planeta. Então, no momento que você muda essa atitude, que você passa a ter a atitude que para eu ganhar você não precisa perder, a não ser que você insista, você muda a sua percepção com relação ao universo. Por incrível que pareça, quando você passa a jogar o jogo do ganha-ganha, você vai ter mais chances de ganhar também e ser mais bem sucedido na vida. O Napoleão Hill mostrou que aqueles indivíduos que começaram pobres e se tornaram ricos, eles descobriram esse processo, descobriram o processo do ganha-ganha. Então todo mundo ganhando. E com isso nós terminamos essa parte da atitude. Então lembre-se do seguinte: o que é importante não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você. Nós vamos discutir agora as duas restantes: trabalho e ambição. Vamos começar com o trabalho. O único lugar que eu conheço que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Sucesso é com S, trabalho é com T. Por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Olha o operário de fábrica. Ele levanta cedo, carrega uma marmita com ele, trabalha o dia todo, volta para casa à noite, faz isso anos e anos e anos e aposenta com salário mínimo. Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Trabalho sozinho não traz sucesso. Onde que está o segredo?
É isso que você vai aprender agora. O segredo está no seguinte: para você ser bem sucedido, você tem que fazer as coisas acontecerem. Tem que gerar ação. Só que o bonito é que, para fazer acontecer, não significa necessariamente que você as faça. Escutou bem? Fazer acontecer não significa que você tenha de fazê-las. Existe uma coisa chamada delegação. Uma palavra bonita que pouca gente entende o significado. Eu vou explicar para você aqui qual o significado da palavra delegação. Delegação significa o seguinte: eu vou solicitar alguém fazer no meu lugar, alguém este que eu sei de antemão que vai fazer pior do que eu faço. Eu já sei de antemão. E vou solicitar por duas razões. Primeiro, porque eu, delegando, vai me dar tempo livre para fazer outras coisas mais importantes. E segundo, tão importante quanto a primeira, eu vou dar ao outro indivíduo a oportunidade de crescer. Você chegou onde você chegou na sua profissão porque alguém delegou alguma coisa, alguém deixou você fazer antes de você estar bom naquilo. Então, quando eu delego alguma coisa para alguém, de antemão eu sei que a pessoa vai fazer pior do que eu. Mas mesmo assim eu delego. Eu delego porque eu dou a ela a oportunidade de melhorar. E ao mesmo tempo eu me libero para poder fazer as coisas mais importantes. É importante se entender isso. Porque o que realmente dá resultado no mundo é você ter ideias abstratas e implementá-las. Quanto mais abstrata for a sua ideia e implementada, que ter só ideia também não adianta, mais rendimento você vai ter. Se eu tiver uma ideia sobre transportes, vai gerar mais dinheiro que se eu tiver uma ideia sobre carros. Que vai me dar mais dinheiro se eu tiver uma ideia sobre Ford. Que vai me dar mais dinheiro se eu tiver uma ideia sobre Del Rey. Que vai me dar mais dinheiro se eu tiver uma ideia sobre rodas do Del Rey. Então, quanto mais abstrata, mais hierarquicamente superior for a ideia e implementada, mais rendimento ela vai ter. E quando eu crio uma ideia muito grande, eu não tenho condições de implementá-la sozinho. Eu preciso de uma equipe, eu preciso de delegação, eu sei que gente vai fazer errado. Então é importante você entender esta característica. É importante também você entender, se você trabalha para alguém, que o maior erro que um indivíduo pode cometer na vida é pensar que ele trabalha para os outros. Você não trabalha para ninguém, meu amigo. Você pode até ter alguém que lhe dê um salário no fim do mês, alguém que lhe pague uma secretária, que tem um telefone, etc. Mas na realidade, você está sempre trabalhando para você. O Napoleão Hill mostrou, naqueles milionários, aqueles que começaram pobres, foram funcionários e terminaram ricos, todos eles tinham uma característica em comum. Eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Porque eles estavam dando a eles know-how, conhecimento de como administrar uma empresa. E quando eles abriam a deles, eles já tinham essa experiência. Porque o indivíduo, de modo geral, diz assim: não, eu não vou me empenhar nessa empresa porque ela não é minha. O dia que eu tiver a minha, sim. Mas aí você perde a oportunidade de praticar ser dono de empresa. Você pode praticar ser dono de empresa na empresa do outro. Gastar como se fosse sua, economizar como se fosse sua, administrar como se fosse sua. E com isso, você está pegando know-how para administrar a empresa. Importante você entender isso. O maior erro que você pode cometer é pensar que você trabalha para os outros. Você não está trabalhando para ninguém. Você está sempre trabalhando para você. Esse conceito é fundamental que você entenda nesse mecanismo. A outra coisa importante que você tem que entender em termos de trabalho é o seguinte: existe uma grande diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência significa fazer a coisa bem feita. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Tem indivíduo que passa a vida inteira fazendo bem feito, coisa que não precisa ser feita. Ora, se não precisa ser feito, não há razão de você fazer. Eu acho que todas as vezes que você for fazer alguma coisa que envolva tempo ou dinheiro da sua parte, você tem que parar e questionar: isto é realmente importante ou não? Se a resposta é não, não vai perder tempo colocando isso, porque está gastando energia por nada. Tem uma história muito interessante que eu conto, que é o seguinte: nos Estados Unidos é uma sociedade de consumo muito maior que a brasileira.
E nos Estados Unidos troca-se aparelho doméstico muito mais frequência do que aqui, incluindo geladeiras. E se você é mais antigo, se você for visita a sua avó, você vai ver que a geladeira da sua avó, se ela é mais antiga, ela é diferente da sua. Ela tem uma tranca na porta, né? Que as geladeiras mais modernas hoje não têm. Mas essa geladeira, nos Estados Unidos, houve uma situação, uma época, em que aquelas geladeiras eram mudadas, renovadas, então a geladeira velha ou ia para o junkyard, ou ia para o ferro velho, ou ia para o basement, que é o lugar mais baixo da casa. E as crianças gostam de brincar com aquilo. Então aconteceu 3 ou 4 casos, praticamente uma semana, por coincidência, onde crianças americanas, de 3, 4, 5 anos, brincando, entravam dentro de uma daquelas geladeiras e a porta batia e elas ficavam presas. E morreram asfixiadas. Então foi uma grande confusão nos Estados Unidos. E eles resolveram fazer o seguinte, criar uma tranca de dentro para fora também, para poder abrir a geladeira, caso alguém ficasse preso dentro da geladeira. E montaram um sistema onde eles iam ensinar todo o jardim da infância como fazer isso. Nós estava prontinho para começar, veio um sujeito e disse, para, não precisa nada disso. Coloca um imã na porta da geladeira, como você tem hoje na sua casa. Quando a porta fecha, o imã segura. Se alguém ficar preso lá dentro, é só empurrar com o pé, abre. O cara disse, mas eu já estou com tudo montado para ensinar. Disse, mas não precisa. Olha a diferença. Eficiência. Eu estou com tudo montado para ensinar todas as crianças do jardim da infância como abrir geladeira de dentro para fora. Eficácia. Não precisa. Então, eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer o que precisa ser feito. Quando uma coisa é realmente importante, vale a pena fazê-la mal feita. Isso é que você tem que entender. Então, você tem que entender o seguinte, todas as vezes que você for fazer alguma coisa que vai requerer tempo ou dinheiro da sua parte, pergunte, isso é realmente necessário ou não? Se a resposta for não, não perca tempo. É importante você entender isso. É importante também você entender no seu trabalho que se você tem a função, se você quer ter a função de líder, existem certas características de liderança no trabalho. Por exemplo, o líder é um visionário. Ele tem uma visão. É importante você ter uma visão. E a visão geralmente tem que ser maior do que a instituição. Nunca pode ser uma visão de uma empresa ganhar dinheiro. Pode ser consequência. A empresa está lá para ganhar dinheiro. A empresa tem que ter lucro, senão tem que fechar. Mas não pode ser visão. Visão é importante, uma visão maior para servir a sociedade. E como consequência você ganha dinheiro. O indivíduo para ser líder tem que entender de realidade. Ele tem que saber qual que é o mercado. Porque se você não entender do mercado do seu produto, não tem jeito de você ir para frente. Então você tem que levar em consideração isso. Você tem que levar em consideração que você tem que ter coragem para implementar coisas, para transformar a realidade em visão. E todas as vezes que você falar alguma coisa, fizer alguma coisa, ou ser alguém no sentido de mudança, meu amigo, você vai ser criticado. Você tem que entender o seguinte, criticismo faz parte do sucesso. Você, para ser bem sucedido profissionalmente, você tem que estar disposto a ser criticado. Porque o único jeito, eu tenho uma fórmula mágica para você, você nunca será criticado na vida. Muito simples. Não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. Porque no momento que você falar alguma coisa, no momento que você fizer alguma coisa, ou no momento que você for alguém, você vai ser criticado. Então, uma das coisas que você tem que treinar bem cedo é o seguinte, eu vou ser criticado. Eu vou ser criticado no meu trabalho, eu vou ser criticado na minha empresa, eu vou ser criticado no meu bairro, se eu fizer alguma coisa diferente. Toda vez que você sair fora do que eu chamo a boiada, o que eu chamo da boiada? Se tiver uma boiada, se um boi cair no buraco, você sabe que o outro que vem atrás cai também? Porque o boi, a única coisa que ele faz é olhar no traseiro do outro. Se um caiu no buraco, o outro cai. O cavalo já não é a mesma coisa. Se um cavalo cair no buraco, o outro não cai. Então, se você faz parte da boiada, ninguém lhe incomoda, porque estão um seguindo o outro. No momento que você saiu fora da boiada, diz, olha, eu tenho uma coisa diferente para lhe mostrar. Imediatamente, criticismo vai começar na sua vida. Faz parte do esquema. É impossível você ser bem sucedido sem ser criticado. Então é importante você entender isso. Então essas características são fundamentais para você entender esse aspecto do trabalho. Você nunca trabalha para ninguém, você está sempre trabalhando para você, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não significa que você tenha de fazê-las, você pode delegar. Isso aí é importante você conceber isso. E que a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é fazer bem feito, eficácia é fazer o que precisa ser feito. Muito bem, nós estamos chegando à última etapa da história, né? Ambição.
Ambição. O indivíduo chega para mim e diz assim, doutor Laíra, eu não quero mais nada na vida. Eu digo para ele, final de se morrer. Mas por quê? Porque a vida é um constante aprender. Você só aprende fazendo. Você diz que não tem mais nada para fazer, então você vai embora, então. Você tem sempre que ter uma ambição sadia, sempre. Os indivíduos que vivem muito, os indivíduos que produzem muito, os indivíduos que são bem-sucedidos, eles têm uma ambição maior. Não tem nada errado se você não quiser ter. Eu me lembro do caso de um indivíduo que estava sentado na primeira fileira uma vez nos Estados Unidos, eu estava dando um curso, um indivíduo de 60 e poucos anos de idade, assistindo esta apresentação que eu estou dando aqui para você, e ele levantou a mão e disse assim, doutor, as suas ideias são muito interessantes, eu estou escutando aqui quase 2 horas. Deixa eu contar para o senhor uma coisa. Eu dirijo um carrinho de biscoito, eu entrego biscoito nas padarias. Eu abasteço o carro de manhã e vou de padaria em padaria entregando. E eu volto para casa, lavo o carro, preparo para o dia seguinte. Eu estou fazendo isso há mais de 30 anos, estou quase me aposentando. De modo que essas ideias do senhor são muito boas. O senhor quer saber de uma coisa? Eu vou continuar dirigindo meu carrinho de biscoito. Eu falei para ele, meus parabéns. Alguém tem que dirigir o carrinho de biscoito. Não tem nada errado no senhor dirigir o carrinho de biscoito. O que tem de errado, meu amigo, é que tem muita gente que no fundo, quer dirigir carrinho de biscoito e culpa a sociedade, o governo, a inflação, porque não vai para frente. Se você quer dirigir seu carrinho de biscoito, dirija. Mas não culpe os outros. Por que você não consegue outros cargos? Pessoas, chefes, patrões, podem lhe segurar temporariamente. Você é o único que consegue segurar você definitivamente. Você não consegue segurar um sujeito bom lá embaixo muito tempo. É uma coisa que você pegar uma bola, colocá-la no piscina e segurar a mão. Vai chegar uma hora que a mão cansa, a bola sobe. Se você é realmente bom, independente do governo, do patrão, da inflação, da empresa, você vai subir. Essa é a realidade. Agora, se você quer dirigir carrinho de biscoito, dirija seu carrinho de biscoito, alguém tem que fazê-lo, não tem dificuldade, não tem problema. Ah, mas doutor, eu não tenho opção, porque é o jeito que eu trabalho. Não, opção você sempre tem, meu amigo. Eu sempre digo o seguinte, se você está insatisfeito na vida, você tem sempre 4 opções. Primeiro, saia. Deixa a empresa. Ah, mas eu não posso, eu sou pai, eu tenho filhos para tratar. Tá bom, então mude você. Se adapte à empresa. Ah, mas está muito difícil. Então muda essa empresa, muda o sistema da empresa. Ah, não tenho poder para isso. Então sofra. Faça o que a maioria faz, sofra. Você sempre tem opção, você tem 4, olha só. Você pode sair da empresa, você pode mudar a empresa, você pode mudar você, se adaptar à empresa, ou você pode sofrer. Não fala que você não tem opção não, porque a opção sempre existe. Sempre existe. Agora, se você quiser fazer coisas grandiosas, você tem que ter uma ambição, tem que fazer o impossível. O impossível. Sabe o que é impossível? O impossível é aquilo que ninguém faz até que alguém faça. Isso aqui é impossível. Em 1964, um estudante de medicina inglês de nome Roger Bannister correu pela primeira vez 1 milha em menos de 4 minutos. Até esse evento, era impossível um ser humano correr 1 milha em menos de 4 minutos. Até que Roger Bannister correu. Depois que Roger Bannister correu, nos próximos 12 meses, 19 outros atletas correram. Hoje, um atleta classificado, renome, correr 1 milha em menos de 4 minutos não é nem notícia de jornal. Olha que interessante. Uma coisa que era impossível até 1964, hoje é cotidiano. É um atleta correr 1 milha em menos de 4 minutos. Era impossível você fazer a viagem de Portugal ao Brasil, uma caravela em meses. Hoje você pegar um Concorde, você atravessa o Atlântico em 3 horas. Era impossível isto há 100 anos atrás. Hoje é comum. Então você observa o seguinte, se você partir do princípio que é impossível, você não vai fazer nada. O impossível é aquilo que ninguém faz até que alguém faça. Isso é que é impossível. Então você tem que realmente fazer o impossível. Você tem que fazer coisa que parece que não pode ser feita. E com isso, você vai progredir na vida. Ah, mas doutor, o problema é que eu não tenho sorte. Sorte? Não existe sorte, meu amigo. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Isso é que é sorte. Deixa eu contar para vocês a minha história particular. Em 1975, eu morava em Teófilo Otoni, no Nordeste de Minas, e nós tínhamos um grupo de médicos, nós construímos um hospital lá, o Hospital São Lucas. Era uma sexta-feira à tarde, o telefone tocou, de um hotel.
Eles disseram, nós temos um hóspede aqui com dor no peito. Para absorver, eu falei para o indivíduo, olha, eu estou saindo para um fim de semana longo, chame outro. Mas nós chamamos os 2 médicos, falaram a mesma coisa. Eu falei, tá bom, estou indo aí. Eu cheguei lá, o indivíduo estava com dor no peito, eu fiz um eletrocardiograma, ele estava tendo um infarto. Levei-o para o hospital. Ele não falava português direito. Ele tinha vindo até o Teoflotone comprar pedras preciosas que ele vendia nos Estados Unidos. Conversando com ele, ele me perguntou assim, você conhece meu filho? Eu falei, quem que é seu filho? Ele me falou o nome do filho dele. Eu falei, bom, eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu conheço os trabalhos dele, eu conheço os livros dele, eu conheço as publicações dele. O filho dele era um chefe de pesquisa na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é provavelmente a universidade mais sofisticada do mundo. 48 horas depois, o filho dele saiu dos Estados Unidos e veio para o Teoflotone para ajudar a tomar conta do pai. E ficou lá e fez amizade com a gente, falava português bem, porque era casado com uma brasileira, etc. Na véspera dele ir embora, porque o pai tinha tido alta, eu tinha um centro de estudos no hospital, e aquela noite, por coincidência, não é coincidência, sincronicidade, eu ia falar. Eu ia falar exatamente sobre um assunto de cardiologia, que o filho dele também era cardiologista. Eu ia falar sobre arritmias na fase aguda do infarto. Aí eu pedi permissão aos meus colegas, que tinha cada um uma especialidade diferente, um cirurgião, um ginecologista, um ortopedista, se eu poderia falar no nível do Peter. Eles não iam entender nada, mas o Peter ia ficar extremamente impressionado. E eles falaram, bom, vai em frente. Eu dei uma aula no nível do Peter. Quando eu terminei a aula, ele veio para mim e disse assim, Laí, você quer ir embora para Harvard? Eu te levo comigo. Na época eu falei, não, sou dono da região aqui, faço o que eu quero, estou muito bem. Bom, o fato é que 6 meses depois, eu conversando com ele no telefone, e eu estava um pouco deprimido naquele dia, eu perguntei para ele, e aquela oferta que você me fez? Ele disse, continuou de pé, já tenho validação do seu diploma aqui nos Estados Unidos, que eu tinha feito a prova do passado, você não vem? Eu fui. Bom, eu fui de Teoflotone direto para Harvard. Quando eu voltava ao Brasil para fazer conferências nos congressos, os meus colegas de profissão diziam assim, Laí, você é um cara de sorte, hein? Eu falo, por quê? Você está lá no Nordeste de Minas, lá em Teoflotone, você é um sujeito lá de Harvard, vem, te leva com ele. Eu falei, sorte? Tinham 21 médicos na sala, por que ele não levou os outros 20? Sorte é quanto preparação e quanto oportunidade. Eu estava preparado e a oportunidade apareceu, é só isto. Não tem mais nada não. Esteja preparado, porque as oportunidades aparecem na sua vida. Só que o óbvio só é óbvio para a mente preparada. A oportunidade às vezes está no fundo do seu quintal, você não consegue distingui-la. O óbvio só é óbvio para a mente preparada. É importante você levar isso em consideração. Entendendo? Então é isso que está aí, não existe sorte. Eu sempre digo o seguinte, quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Essa que é a verdade. Mas eu estou aí. Tenho tantos problemas, se eu tivesse os problemas que eu tenho, problemas. Sabe que não tem problema, meu amigo? Pessoal que mora no cemitério. Fora isto, a vida é um problema atrás do outro. E eu não gosto de dar conselho, não, mas vou lhe aconselhar o seguinte. Não conte os seus problemas para os outros. Sabe por causa de quê? 80% não está nem aí. E 20% está feliz que você os tem. Tá bom? Perder tempo contar seus problemas para os outros. Problema faz parte do viver. O segredo não é você ficar sem problemas. O segredo é você encará-los de uma forma diferente. Os seus problemas são os seus melhores amigos. Deixa eu contar para vocês um problema que eu tive, que fez uma diferença muito grande na minha vida. Quando eu tinha 12 anos de idade, o cachorro da minha vizinha sumiu. A vizinha veio e disse, aí, você roubou meu cachorro. Eu nem sabia que só tinha cachorro. Roubou, não roubou, roubou, não roubou. Ela foi no posto policial e deu parte. Eu fui chamado lá, dei uma intimação para meu pai. Meu pai me apresentou a intimação e disse, lá, estão me chamando no posto policial. Eu disse, papai, o senhor vai lá comigo? Eu disse, não, de jeito nenhum. Você vai sozinho. Papai, eu tenho 12 anos. Não, o problema é seu. Eu arrumei um tio, ele foi comigo. E eu comecei a cuir com um cabo ignorante que tinha lá. E roubou, não roubou, roubou, não roubou. E ele achou um atrevimento muito grande da minha parte. Eu com 12 anos de idade estava discutindo com ele. E ele fez eu pagar o cachorro. Ele voltei para casa com uma multa. A quantia que custava o cachorro, eu tinha que pagar. Cheguei em casa e mostrei para meu pai. Falei, entregaram isso lá. Ele falou, o problema é seu. Mas papai, eu tenho 12 anos de idade. Eu disse, o que eu tenho com isso? Você tem que se virar.
Por coincidência, como eu disse, não tem coincidência, por sincronicidade, o primeiro dinheiro que eu tinha ganho na minha vida foi dando aula particular de matemática. Com 12 anos de idade, eu já dava aula particular de matemática. O primeiro dinheiro que eu ganhei nas férias era exatamente aquela quantia que está sendo solicitada. Eu peguei aquele dinheiro e paguei. Por muitos anos, eu tive um ressentimento do meu pai por duas coisas. Primeiro, por não ter me levado lá. E segundo, por não ter pago a multa. Mas um dia eu tive um insight, o seguinte: aquilo foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque a partir dos 12 anos, nunca mais eu pedi dinheiro a ninguém. Eu passei a ganhar o meu. E graças àquele evento, com 19 anos de idade, eu era financeiramente independente. Ou seja, muito cedo na minha vida eu comecei a ganhar dinheiro. Então, graças a Deus que o cachorro da vizinha sumiu. Não é? Aquilo que parecia ser um problema, na realidade, foi uma solução. Então, o que eu gostaria que você encarasse é o seguinte: quando você pensa que é um problema, talvez seja um modo do universo lhe ensinar e lhe jogar para frente. Leve isso em consideração, entendeu? Que os problemas são os modos de você crescer na vida. Encare o problema não como um inimigo, mas como um amigo. E isso vai mudar muito o seu dia a dia. E você tem que fazer isso levando em consideração o seguinte: você tem que criar o seu futuro como possibilidades e não como expectativas. O que eu quero dizer com isso? Se eu crio o futuro como possibilidade e não acontece, continua sendo uma possibilidade. Se eu crio o futuro como expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Então eu tenho que estar sempre criando como possibilidade. E à medida que eu crio como possibilidade, se não acontecer, continua sendo uma possibilidade. Isso é um trabalho que você tem que fazer dentro da sua mente. E finalmente, nós estamos chegando ao final dessa apresentação. Eu gostaria de discutir com vocês alguns aspectos práticos da coisa. Uma coisa importante que você tem que ter é boa saúde. Né? Você, para ter uma mente sadia, você tem que ter um corpo sadio. Respeite o seu corpo. Eu posso pegar um Mercedes-Benz, colocar água com gasolina nele, ele não vai ter um bom desempenho. É muito importante aquilo que você coloca na boca. Presta atenção na alimentação, porque o tipo de alimento que você está usando vai ser usado como combustível para o seu cérebro. Como eu disse, se você colocar gasolina misturada com água, o Mercedes pode ser um Mercedes, pode ter um cérebro espetacular, não vai funcionar bem. É importante você levar isso em consideração. A alimentação é fundamental. É importante você levar em consideração que amigos você tem. Eu já disse antes, se você vive em terreiro de peru, é muito difícil você aprender a voar com águias. Você quer aprender a voar com águias? Fique no meio das águias. Procure amigos que são iguais ou melhores que você, para você puxar você para cima. É muito difícil você nadar contra a correnteza, principalmente com peso no pescoço. E tenha uma expectativa boa do futuro. Eles fizeram um estudo, outra vez, na Universidade de Yale, em Connecticut, onde eles pegaram 3 grupos de primeiro ano primário. Foram numa professora e disseram: ó, seu Deus, parabéns, esse ano você vai receber os gênios. Os alunos são gênios. Fizemos um teste de QI neles, a beleza. Olha que diferença. Foram na segunda professora e disseram: ó, esse ano você está perdida, porque você veio muito idiota para cá. Nós fizemos um teste de QI nas suas crianças, QI baixo, você vai ter muita dificuldade. Foram para uma terceira professora e disseram: ó, você vai receber o mesmo tipo de aluno que você recebe todo ano. No final do ano, aquela que recebeu gênios, exatamente gênios, passaram nota alta, não deram trabalho, criativos, inteligentes. Aquela que recebeu, coitados idiotas, teve um trabalho tremendo, não aprendiam direito, etc. Aquela que recebeu média, a média. Só que a verdade é que não existia nem idiota nem gênio. Tudo era a mesma coisa, eram os alunos que recebiam todo ano. Mas acontece que a expectativa da professora mudou. Aquela que tinha expectativa de encontrar gênio, encontrou gênio. Aquela que tinha expectativa de encontrar idiota, encontrou idiota. Se você tem expectativa de melhorar a sua vida, provavelmente você vai melhorá-la. Se você tem expectativa de piorar a sua vida, provavelmente você vai piorá-la. A decisão é sua e continua sendo sua. Eu gostaria de terminar esse programa com uma história. Eu adoro histórias, porque elas têm um poder muito forte na sua mente. São metáforas, que passam além da sua mente crítica. Mas essa história é mais ou menos assim. Era uma vez, numa pequena vila da Grécia, morava um sábio. Sábio este que era famoso, porque tudo apresentado àquele sábio, até aquele dia, ele soube responder.
Um dia, um jovem adolescente, conversando com um amigo dele, disse: eu acho que eu sei como eu vou enganar esse sábio. Eu vou pegar um pequeno passarinho e vou esconder nas minhas mãos. Eu vou levar para o sábio e vou perguntar para ele: diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? Se ele falar vivo, eu vou espremer e deixar cair morto nos pés dele. Se ele falar morto, eu vou abrir e deixar o passarinho voar. Ele pegou o passarinho, colocou nas mãos, levou para o sábio, olhou para o sábio e disse: diga-me, sábio, o passarinho nas minhas mãos está vivo ou morto? O sábio olhou para ele e disse: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. O mesmo eu digo para você. Você está escutando essa apresentação por agora 2 horas. O que você vai fazer com esse conhecimento, eu não sei. A minha missão está terminando aqui. A sua vai começar. Isso pode entrar por um ouvido e passar por outro. E não ter nenhum impacto na sua vida. Ou você pode escutar essas fitas de novo, reavaliá-las com novos olhos, descobrir aquilo que você perdeu na primeira, porque eu oriento que você tem que escutar isso mais de uma vez só escutando não vai resolver, porque eu coloquei muita informação em curto período de tempo. Escute 1, 2, 3 vezes, analise, veja como você pode aplicar isso no seu dia a dia, porque só escutar e achar bonito não resolve nada. Você tem que implementar, você tem que colocar em prática isso que eu estou lhe passando. Mas eu gostaria de deixar finalmente com você a seguinte mensagem: o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, esteve, está e sempre estará nas suas mãos. Lembre-se do seguinte: intenção sem ação é ilusão. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Até logo.